Fala, people! Tudo bem? Mais um podcast O Mercado, um convidado muito bacana, vai dar um papo bem legal hoje. Rafael Verdério, 42 anos, achei que tinha uns 30, hein? 42 anos, empreendedor e especialista, diretor da Tributária, empresa especializada em recuperação fiscal e também criador do projeto Avance. Rafael, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado você, Paulo, pela Pô, oportunidade. não tenha vergonha, fale tudo. Quero saber tudo de fiscal. Fizemos até um programa na semana passada, retrasada, né, Henrique? Retrasado, falando sobre a questão ali da reforma tributária. E, pô, tem muito mais dúvida do que a gente acha que pode ter. E eu acho que o que tu faz, eu acho que talvez trazer um pouco do que nós nem sabemos que existe, sabia? Nem sabia. Essa questão da recuperação fiscal, eu já ouvi falar, já vi algumas coisas, mas, por outro lado, não faço ideia o porquê que existe isso. Você vê como que é tão difícil. Rick, se puder, puxa, vou querer mostrar depois aqui, já puxa o vídeo, deixa gravando, tá? Puxa o vídeo do cara do livro. Tem o seu José lá, não sei qual é o nome, ele fez o maior livro do mundo onde está todas as leis Ao tributárias e manicômio tributário. fiscais. Manicômio tributário. Puxa lá, vai ser bem legal. E por quê? Porque é emaranhado e, cara, é surreal. É, Eu que tenho empresa, assim, eu acho surreal, cara. Eu vejo, assim, as condições. Ah, eu vou mandar produzir um produto aqui no Paraná, vou mandar para o estado de São Paulo, tem aquela substituição tributária, na Bahia é outra. Aí você vai para o imposto federal, aí tem imposto. Né, inacreditável. Eu acho assim, ó, empresário no Brasil de louco tem um pouco, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho como que chegou nessa questão da reforma não, da recuperação. Fale um pouquinho do projeto Avance, me fale um pouquinho como aconteceu tudo. Vamos lá, então. Eu conheci a tributária através de um grande amigo meu, né? Que ele falou: olha, conheci um. Ele foi convidado para uma reunião sobre a parte. Convidaram ele para fazer parte do projeto. Mas antes fazia o quê? Antes de chegar na tributária? Antes atuava no mercado como vendedor de telefonia. Eu era um consultor de telefonia e Nada a ver com fiscal. nada a ver. Uhum. E aí o mercado da telefonia começou a ficar muito dinâmico, assim, ele começou a ficar muito simplificado, né? Que aí passou, antes as linhas tinha que contratar pacotes de internet, longa distância, chamadas locais. E aí esse mercado ele começou a ficar tudo ilimitado, né? Como já era nos Estados Unidos, por exemplo. Então você pagava lá uma taxa e tinha acesso ilimitado da sua telefonia. E aí, por conta desse mercado, e cada vez mais difícil você adentrar em empresas grandes para ter uma remuneração, a gente chegou no mercado da telefonia, que era um mercado bacana de você prestar consultoria. Dá dinheiro pra caramba, né? Sim, ela é um mercado Pagava assim bem, que né? muitos se levantaram, né? E atraiu um povo desqualificado também para a região de telefonia. Quem nunca teve problema em telefonia, que atire a primeira pedra, né? É campeão de reclamações do Procon. E nós entramos daí com a consultoria justamente para fazer essa gestão, né? Para reduzir os custos do empresário e pronto, a partir de hoje você tem um consultor privado, né? Você teria um contrato com uma empresa que entrega a gestão e um combinado. Ou seja, você vai ter esse valor pelos próximos 24 meses. Porque normalmente o que acontecia? Você contratava algo e a sua fatura vinha outra. Então, assim, esse mercado, assim, foi um mercado muito explorado e, infelizmente, alguns maus consultores fizeram a farra aí. Roubo de aparelhos, enfim, foi uma infinidade. Picaretagem, né, cara? Picaretagem Hã? pura. E aí a gente teve essa ideia da consultoria, onde a gente conseguiu mitigar esses riscos, né? E tem clientes aí que perduram aí há mais de 13 anos, né? Com o mesmo consultor. E aí, por conta dessa mudança na questão da telefonia, passando a tudo ilimitado, ou seja, você só precisa adequar o seu pacote de internet, eu fui apresentado a essa tributária e entrei nesse emaranhado aí, sem saber o que era PIS, COFINS, CMSST, CSLL, IRPJ, né? E aí começamos a desbravar. E aí foram 5 anos de trajetória, né? Alguns contratos relevantes que fizeram com que meu nome viesse à tona junto ao CEO, Dr. Walter Brunhara, que me convidou aí, o antigo diretor regional saiu da operação, ele falou: olha, eu acho que você é o nome para você assumir essa cadeira.
Me convidou, eu aceitei de bate-pronto. E o que mais me encantou é o seguinte, é a gente poder pegar qualquer pessoa do absoluto zero e ensinar uma trajetória tributária. E não simplesmente ensinar, mas é acompanhar essa pessoa a desenvolver esse trabalho de recuperação fiscal, porque ele é muito complexo. E o cara que falar que sabe tudo, ele está numa inverdade. Porque é muito mais tecnologia hoje de parametrizações do que propriamente você apurar que nem você falou, eu não sei quanto que eu pago de imposto ali. Então, o que que acontece? O nosso grupo ele é focado com muita inteligência artificial, sistemas, auditores, contadores, advogados, tributaristas que mantêm a legislação. Qualquer alteração na legislação faz com que os nossos BIs sejam reprogramados. Ó, mudou a alíquota XYZ, entra, reparametriza e bota a rodar isso aí. Particularidades do ICMS, cada estado tem a sua historinha, né? Suas regras. Então, temos 2 estados que incentivam bastante a competitividade, que é Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, eles concedem muitos benefícios nesses estados para que as empresas vão até elas. Santa Catarina não? Santa Catarina também tem muitas subvenções de investimento, são os incentivos estaduais. Então, essa reforma tributária, eles vêm para simplificar. A ideia é essa. Mas entenda, simplificar não quer dizer que vai reduzir a carga, que hoje está em 33,71. As estimativas aí que chega a ocupar 29%. Mas 33,71 você está falando de modo geral. Isso. Não é tipo lucro real, não. de uma empresa X. A carga tributária hoje está em 33,71. Né? Isso percentual do PIB. Isso. Percentual do PIB. Do produto mesmo, né? Se você uma média tá. assim, você tem esse custo da carga tributária. Então, eles querem inventar o IBS, que substitui o ICMS e o ISS, né, um imposto federal, um estadual e um municipal, e o CBS, que são as contribuições de bens e serviços, que englobaria IPI, PIS e COFINS, né? Então, eles querem simplificar. Só que essa transição vai demorar, né? E eu falo aqui para você, quem mais sofre com isso, na verdade, é o baixa renda. Eles vão simplificar, mas aí eles vão dar incentivos para aquelas pessoas que, por exemplo, você contribui para o meio ambiente, você compra um carro elétrico, você polui menos, você paga menos. Mas entenda, a pessoa que tem menos recursos, ela vai ficar de fora disso daí. Porque, ou seja, ela vai continuar pagando mais, porque ela não tem dinheiro, às vezes, para trocar o carro dela. Então, ele acaba, às vezes, contemplando sempre a classe mais rica. Sabe? Então, a questão da reforma tributária se faz necessário, já se prorroga isso há 30 anos, só que é um momento que vai ter que passar pelo Senado, vai ter alterações no texto, que nem a gente sabe, como você bem O pessoal falou. vai passar o Pires agora lá, né? Então... Tem uma passação lá. Aquele lobby, agora vai ter caminhão de lobby chegando lá. Mas a ideia deles simplificarem é que você vai ter com precisão o valor que você está pagando, né? Isso na cadeia vai ficar. Agora a questão é como vai ficar a parte de serviços, porque nós temos vários regimes, né? E dentro dos regimes nós temos o princípio da cumulatividade e não cumulatividade de PIS e COFINS. Como ficaria isso? Mas para você a reforma tributária não é ruim? Olha, como negócio? Veja só, se eles retirarem esses impostos, tem muitas discussões em torno deles, né? Até essa transição, e a gente estima aí, se tudo aprovado, vai levar uns 8 anos até fazer essa parte de transição. Todo esse período que está passando, desses próximos 8 anos, serão possíveis ainda recuperar esses impostos. E até 5 anos depois eu ainda posso pegar um pedaço, eu posso retroagir. Então é um mercado ainda que se você tudo fosse regularizado, eu ainda teria um franco 13 anos aí. 13 anos de atuação, 8 mais 5. Então eu teria algo aí em torno de 13 anos. 55 anos. Eu chegaria com 55. Até lá eu quero estar aposentado. Mas eu acho que não vai. Sabe o que acontece? Eu percebo assim, no Brasil, eles acabam, eu tô falando classe política, né? Eles acabam fazendo algo para deixar em aberto. Parece a Dilma, né? Você atinge a meta em aberto, né? Atinge a meta, dobra a meta. Exato. Mas parece que eles fazem isso não só
na parte tributária, mas no judiciário e assim por diante, porque cabe discussão. Deles parece que podem resgatar alguma coisa. Eu não sei se você tem essa percepção também, e se com a questão da reforma tributária, tu acha que também pode acabar acontecendo isso, né? Eles vão embutir uns jabutizão lá no meio, né? E vão acabar deixando algumas coisas em aberto. Então, dentro dessa reforma existe o tal do imposto seletivo, que são No aqueles... começo, ó, tô falando, né? É o imposto das regiões maléficas, vamos dizer assim, cigarros e bebidas. Só que no texto ainda está muito abrangente. Ué, mas a defensivo agrícola não agride o meio ambiente? Então dá muita vaza, né? E, consequentemente, isso traz o quê? Muita insegurança jurídica para o empresário. Perceba, tem uma atividade que você tem a sua essencialidade e relevância. Então, para aquela... Mas lá na legislação está sendo claro que você tem direito àqueles insumos se creditar de tais impostos. Mas para uma outra atividade aquilo não se aplica. Então, o que ocorre? Você tem que olhar, você tem que definir, através de uma assessoria, uma consultoria tributária, se aquilo ali é essencial e relevante ou não para a sua atividade, para você se apoderar desse crédito. Mesmo assim, você corre o risco de ser questionado, e aí você tem que se defender administrativamente e judicialmente daquele crédito que você se apropriou. Então, a questão da insegurança jurídica, ela sempre vai existir, e sempre pior para o lado do empresário, né? Vejamos agora aí pela questão do voto de Minerva dentro do CARF. Eu até falei disso esses dias. Então, veja, se tá ambíguo, né? Se tá para os dois lados, então, cara, então não tá assim discrepante pro lado da receita e nem pro contribuinte. Vamos favorecer o contribuinte, né? Faz mais sentido você contemplar a parte mais fraca, teoricamente, né? Agora, essa inversão desse voto aí vem a prejudicar o próprio contribuinte, né? Sem contar que, recentemente, né, o Luiz Roberto Barroso falou que a questão do trânsito em julgado no tributário já não é mais trânsito em julgado, que pode ser revisto. Olha aí. Como que você retroage, né? Você entra, você pleiteia, espera o trânsito em julgado para achar que você está com crédito definitivo e você pode vir a ser questionado. Não faz sentido. Então, hoje, dentro da área tributária, nós entramos com toda essa tecnologia para promover o impacto dentro do fluxo de caixa do empresário. Esse é o principal motivo, sem necessidade de via judicial. Esse é o grande Por dinheiro diferencial. no caixa mesmo. Exatamente. Seja através de uma restituição, um ressarcimento ou uma compensação. E o nosso propósito é assim, 60 dias eu tenho que impactar o caixa do empresário. Esse é o nosso propósito. Eu tenho até 60 dias para impactar. Mas qual que é o pão quente? Se tiver isso, isso e isso, for tal regime, vai ter para recuperar. Isso. Qual que é? Paulo, eles falam que 95% das empresas pagam impostos a mais. Eu digo para você que é maior esse número. Eles falam 95%. Mas nós temos três... Mas de modo geral, ou contando só o lucro real presumido? Todos. Caramba. Então, o que ocorre? Você tem lá o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? São 3 regimes, basicamente, e tem o MEI. Onde tem menos oportunidades são dentro do Simples Nacional, porque ele paga uma alíquota de acordo com o seu faturamento, né? Então, o faturamento dos últimos 12 meses, aí entra as questões de deduções, e aí ele cai lá numa alíquota chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, onde lá dentro tem todos os impostos, mas é vinculado ao faturamento dele. E onde nós vislumbramos mais oportunidades é no regime de lucro real, né? Vem esses conceitos de insumos, despesas operacionais, aí entra toda essa parte de análise de essencialidade e relevância. E ali a gente costuma dizer que é feito de uma forma para que ninguém mesmo entenda. Esse é o propósito que a gente entende. Talvez com a simplificação do IBS e o CBS, né? Você vai ter já mais esse negócio muito mais preciso. Mas a questão, assim, hoje, onde mais a gente enxerga oportunidades? Dentro das empresas de lucro real e presumido, sendo o real mais relevante. E aí eu vou falar um pouco sobre quais compliances que a gente mais trabalha. São na folha de pagamento, na incidência do INSS em verbas de caráter indenizatório. Perceba que aqui eu vou te dar um exemplo bem claro, que muitos empresários não sabem. No setor privado, incide INSS em hora extra
e descanso semanal remunerado. Aí eu te faço a pergunta, mas por que que na prefeitura, nos órgãos públicos, não incide através da portaria 754? Não sei. Entende? Então, teve um caso muito interessante que eu assessorei um parceiro nosso numa empresa, o advogado era de um parente de um famoso juiz aí, que ele simplesmente ele boicotou a compensação porque disse que aquilo ali era um negócio ilegal, sabe? Eu falei, mas pergunta para ele se ele sabe o que é a portaria 754, né? E aí ele não soube responder. Então, a nossa assertividade, a nossa fundamentação jurídica, ela é muito mais profunda, né? Nós, no ramo tributário, lá dentro da tributária, nós fazemos 100% isso aí. Então, nós vamos atrás da jurisprudência, vamos atrás da legislação, nós vamos atrás de tudo que é ferramenta para poder otimizar isso para o nosso empresário. E a portaria 754 é o princípio da isonomia. O que não pode ir para o público, não vai poder para o privado. E aí a gente consegue apurar esses valores e restituir esse INSS na própria empresa, fazer essa compensação. Então, olha que difícil que é. Por que para um pode e para outro não pode? Temos aí a tese da exclusão do ICMS, a base de cálculo de PIS e COFINS, que levou 28 anos, se eu não me engano, para ser transitado em julgado. E aí, quando modulou os efeitos, né, em março de 2017, eles restringiram que você só poderia, se você ajuizou a ação até março de 2017, você poderia retroagir os 5 anos. Quem ajuizou após essa data, você só pode recuperar ali até março de 2017 para frente. Mas isso era uma tese que se arrastava aí há mais de 28 anos. Então, ao invés de você pegar e discutir se incide ou não incide tal INSS, você se aproveita desse crédito hoje, disponibilizamos ele hoje para você, e no pior dos cenários, se caso ele venha a ser questionado e nós assessoramos eles por 5 anos, e está incluso no nosso contrato, que nós defendemos em via administrativa e judicial pelos próximos 5 anos. E todos os nossos contratos são assegurados por uma apólice de responsabilidade civil no valor de 3 milhões de reais. Então, nenhuma seguradora entraria num jogo desse, onde ela viria essa histórico de Um risco muito alto, né? risco alto, né? Uhum. E nosso histórico de glosa da Receita Federal é 0. Porque quando ela O que é glosa? O pessoal já ri lá. O que é glosa? A glosa é quando você se aproveita de um crédito e a Receita vem e defere o seu pedido, e aí ela te aplica uma multa. Você foi glosado, né? Sim. Você tem que devolver isso com juros, multas e correção monetária. Isso é um ponto legal que favoreceu o contribuinte. O que ocorre? Antigamente, tirando fora as fraudes que fazem, né, que retificam os SPEDs e aí cria-se um crédito, nós entramos e fazemos a apuração. E aí, quando a Receita fala assim, não concordamos, e aí a gente defendeu contra o auditor que fez a notificação, fomos para o CARF, fomos para o STJ, fomos para o STF e perdemos. Você tem que devolver esse dinheiro que você pegou, corrigido, né, com a multa de mora de 20%, e aí mais a correção da Selic. Mas aí, Paulo, eu falo sempre assim para os empresários, olha o teu pior cenário, é eu te dar um crédito de uso imediato, eu vou segurar uma bronca para você pelos próximos 5 anos, pelo menos. Mas isso aí pode durar 10, 15 anos. E que se você perder aqui porque você compensou administrativamente, a gente judicializa essa matéria. E se eu fizer o caminho inverso de eu judicializar a matéria e ter lá denegado a minha segurança, eu não posso pegar essa verba e compensar no administrativo. Então faz muito mais sentido hoje você chegar no empresário, aproveitar esse crédito administrativo, do que ele ficar discutindo com o fisco, demorando lá anos e anos para que a gente possa ter esse crédito. Outra oportunidade gigante que nós vislumbramos aqui, também falando na parte previdenciária, é o que tange a parte de Sistema S, são as contribuições parafiscais de aquela Senac, SEST, SEBRAE, onde na lei está falando que você deve recolher 5,8% sobre um teto de 20 salários mínimo, mas uma instrução normativa da Receita faz com que esse valor seja 5,8%,
da sua folha de pagamento. Então, muitas das vezes, essa insegurança, perceba que a instrução normativa ela está bem abaixo do que diz a lei. Só que os contadores são limitados e subordinados às regras da Receita. Ele não tem como fazer esse cálculo e excluir isso. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que tem uma folha de pagamento de R$100 mil. Ela está pagando 5.800 por mês. Quando ela deveria estar recolhendo 5,8 sobre 20 salários mínimos, aí 26 mil, algo em torno disso daí. Então ela está pagando 5.800 e ela deveria estar pagando 1.300. Há um excedente de base de cálculo aí. Aí ele está pagando 4.000 e poucos reais a mais todos os meses. Aí eu pego 4.000 e poucos reais, retroajo, por exemplo, 60 meses, corrijo esse valor aí e entrego lá na mão do empresário 300, 400, 500 mil reais. Né? Para que, olha, isso aí você vai já se apropriando desse crédito e vai pagando. Veja, o entendimento do STJ já julgou essa matéria e deu que tem que haver uma limitação da base de cálculo do Sistema S. Só que se você entrar com essa ação hoje, o teu processo vai sobrestar. Vai ter que aguardar a decisão do STF para ver se vai valer a instrução normativa ou se vai continuar valendo a lei. Aí a pergunta, quanto tempo você tem para esperar? E se a sua empresa está passando uma extrema dificuldade, correndo o risco de fechar, você pode esperar 10 anos? Ou você prefere, voltando aqui, falar com uma empresa que está por trás de você, responsável pelo cálculo, que vai te defender administrativa e judicialmente, e um crédito que está com uma fundamentação jurídica favorável junto ao STJ, ou você prefere esperar o trânsito em julgado? Não. Dinheiro no caixa. Não tem sentido, Não né? tem sentido. Então, as duas oportunidades que eu falei para você são da parte previdenciária. Recentemente, nós tivemos o maior programa de benefícios fiscais da história, que é chamada de PERSE, Programa Emergencial e Retomada do Setor de Eventos. O que diz isso aí? Para pegar aqueles setores onde foram mais afetados da pandemia, turismo, hotelaria, e aplica-se a alíquota zero de RPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 5 anos. E quando eles fizeram a lei, eles divulgaram os códigos KNAI das empresas que poderiam pertencer a esse quadro. Eram 88 KNAIs. Aí eles derrubaram de 88 para 38. Então tem muito empresário que tem uma empresa que ele não é relacionado diretamente ao setor de eventos, mas ele possui um dos códigos KNAI que foram contemplados. E a lei do PERSE, ela é muito abrangente. E ela não é clara. Então, mais uma vez, volta o quê? A questão da insegurança jurídica. Nós apresentamos um relatório de um cliente que a gente falou de onde era a origem do crédito, era Programa Emergencial Retomada do Setor de Eventos, e ele não se apoderou do crédito porque ele falava que ele não tinha vínculos com o setor de eventos. Mas perceba, a gente não está falando que você... É uma lei que está dizendo que quem tem esse KNAI tem direito a esse benefício, sabe? Então, isso, se você pegar essas grandes redes hoteleiras, que são agências de turismo, tem empresas que não estão se apoderando disso aí, que nem sabem do que se trata. Então perceba que é um movimento em que nós temos que difundir essa informação, falar, olha, faz sentido. Bares, restaurantes que ficaram fechados na pandemia têm direito a isso. E esse benefício não se aplica às empresas do Simples Nacional. Aí cabe uma análise, porque a gente vai verificar quanto você paga hoje no Simples Nacional. Será que não compensa você fazer uma migração de regime tributário, indo para um lucro presumido ou lucro real, e ficar esses 5 anos sem pagar um determinado imposto? Para o contador, não. O contador não gosta de fazer lucro real, cara. Todo mundo quer o Simples. Que o Simples é uma guia, duas, né? É uma guia, né? É uma guia. Mas o pessoal confunde muito Simples Nacional com barato. Né? E é muito mais simples para o contador, porque o lucro real ele tem que ter uma conciliação muito grande. Por isso que os honorários, por exemplo, de uma contabilidade do lucro real, ele é muito mais caro. E aí falta o quê? Especialização em mão de obra. Então, o cara tem 100 empresas, 95 Simples Nacional e 5 do lucro presumido. E às vezes você vai lá e fala, olha, eu fiquei sabendo que o lucro real para minha atividade é melhor. Não, continue no Simples.
Entende? E aí eu tenho um case bem legal de uma transportadora que faturava 400 mil, pagava 70 mil reais de imposto no lucro presumido. Hoje ela fatura 2 milhões e meio no lucro real e paga 80 mil. Bom, Porque existe um aproveito de crédito que você consegue ir abatendo né, esses teus insumos, esses créditos, abatendo nas suas despesas e reduzindo ali a sua base de cálculo. que crédito que consegue compensar? Quais Pois créditos? é, porque no presumido você não consegue compensar os créditos, né? Ou as despesas. Daí vai para o lucro real, você joga tudo para dentro e você tributa o lucro. É que o presumido, como diz o nome, é uma presunção. Então você já tem a sua base ali de faturamento. Ricky, pega uma, por favor. Aham, sem gás. Pode falar. Você tem aquela presunção que você vai pagar X%. Aham. Então ali ele é o regime em que você presume. Por exemplo, lá ele vai seguir pelo regime cumulativo. Ele vai ter uma alíquota fixa lá de 3,65. Já no lucro real, ele entra no que nós chamamos de débito e crédito. Tudo que ele compra, ele vai se creditando de PIS e COFINS, 9,5%, e no final ele vai ver se ele tem que pagar ou não. Então vamos dar um exemplo. Tinha 100 mil lá, mas ele gerou 90 mil de crédito da operação dele. Então ele paga o quê? A diferença, 10 mil. Ele tira 10 mil do bolso, ele gerou 90, e aí que entra essa parte que ficou em controvérsia lá na questão da lei do PERS. Eu pago pouco imposto de PIS e COFINS, mas você tem que lembrar que você gera muito crédito de PIS e COFINS. E se a lei diz que você é alíquota zero de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, então entende-se que nós podemos recuperar aquilo que você gerou de crédito, né? Então é muito assim, é muito profundo isso. As análises são muito criteriosas e a gente sempre apresenta a simetria de risco e retorno para o cliente. Olha, faz sentido você buscar 1 milhão agora? Aí a decisão é dele. E a gente sempre mostra assim, a questão do pós, né? Olha, sua empresa tem esse dinheiro em caixa? Não, não tem. Então, você vai ter dinheiro para pagar essa guia? Não, não tem. Então, se ele deixa de pagar essa guia, automaticamente vai acrescer 20% de juros, multas e encargos naquela guia. Ele deixa assim, do dia para a noite, deixou de pagar, já gera isso aí. Esses 20% ele pode usar para quê? Para compensar os honorários, né? Olha, 100 mil eu não tenho para pagar, mas 20 mil eu tenho. Então, isso é uma questão, é uma expertise utilizada pelas grandes corporações que o nosso CEO, ele vislumbrou que o cliente middle e o baixo também poderiam usufruir disso daí. As grandes corporações se autofinanciam através do quê? De um planejamento tributário. Aí eu preciso pagar, aumentar um imposto ali, um galpão, vou deixar de pagar tantos meses esse imposto, construo com esse dinheiro e após isso eu faço um parcelamento, algum programa com incentivo fiscal e jogo isso aí lá a perder de vista, né? Tem débitos que a gente pode fazer o parcelamento em até 145 meses, Nossa, com uma entrada nojento. de 4% parcelada em 12. Então, quando a gente fala parte de recuperação fiscal, ela é muito abrangente, muito, muito, muito vasto o mercado e muito complexo. É por isso que dentro do que a gente criou, chamado Projeto Avance, nós pegamos qualquer pessoa, principalmente advogados, contadores e pessoas do ramo do mercado financeiro, porque a gente consegue demonstrar para eles, olha, isso aqui sai da sua alçada de contabilidade. E muitas das vezes o contador, ele é vítima do cliente. Porque o empresário fala para o contador, não, eu te pago os teus honorários para você fazer isso. E não é. É aí que nós buscamos essas parcerias. Porque, olha, se você tirar por sua conta e risco, vai recair sobre você. Então, nós temos a expertise, nós sabemos fazer a contra-notificação quando a Receita questionar. Uhum. E aí vai muito bem fundamentada. Então, é uma associação onde a gente ensinamos do A a Z como empreender nesse mercado, né? Ensinando todos os tópicos, quais são as oportunidades, ensinando o regime tributário, hierarquia das leis, dos órgãos, né? Quem está acima de quem. E aí a gente consegue promover lá o impacto para o empresário, fazendo com que, eu falo que é um projeto socioeconômico. Você consegue a manutenção dos empregos, porque teve muita empresa que já foi salva pelo projeto.
por conta disso aí. O momento é crítico. Então, se naquele momento você não entrar com força, com um planejamento, uma diluição desses prazos, redução da dívida, a empresa vai quebrar. E aí você faliu e você faleceu, né? Aham. Então a gente tenta dar sobrevida aí através desses recursos. Qual que é o segmento que você fala assim, esse segmento, praticamente a maioria, assim, vamos colocar assim, quase 100% eu recupero. Olha, os segmentos que a gente mais atua: supermercados, empresas de terceirização de mão de obra, vigilância, limpeza e conservação, isso é um ramo fantástico. Transportadoras são bem relevantes, porque a margem é muito espremida, né? A gente tem vários clientes de transportadora que, com aquelas sucessivas altas de diesel, ele combinava um preço hoje, aí no mês seguinte o diesel já subiu, foi para tanto, e aí ele não tinha muitas das vezes como repassar isso para o empresário, né? Para o cliente final dele. Ele falou: mas eu fiz o reajuste com você, mas subiu de novo. E quantos por cento o combustível representa do transporte? Não representa uma grande fatia, né? Outro ponto que empresas que nós fazemos, transportadoras. Posto de combustível, você falou, né? Posto de combustíveis eu atuei muito pouco, porque é um mercado assim que Tá batido. não é que tá batido, eu falo que é o SPC, né? O C é de contador, P é de posto, porque antigamente eu não fazia as parcerias, eu não tinha essa visão. E aí eu percebi que quando eu ia lá para o empresário, eu demonstrava tudo para ele. Ele amava, mas ele falava assim para mim: legal, eu vou falar com o meu contador. E na realidade tá certo ele, né? Uhum. Só que daí a gente entendeu também que o contador não pode ser o decisor dessa tomada de decisão dele. Ele tem que ter a influência. Porque muitas das vezes ele fica curioso e fala assim: eles vão auditar o meu trabalho? Não, e não é. Normalmente, é o que eu falo, onde está as maiores oportunidades de crédito não são em créditos pacificados. São em créditos que estão em discussão, em fase de pacificação. Mas você não tem uma previsibilidade de quando isso vai se tornar. É aquela questão, cara, tá 1 grau abaixo do STF, tá no STJ. E tá favorável até aqui. Pode ser que lá module os efeitos? Pode ser que mude a decisão? Pode, mas a grande pergunta é: quanto custa hoje o teu 1 milhão no banco? A que taxa que você vai pegar isso? Quantas parcelas você vai pagar? Você tem capacidade de pagamento para tudo isso em 60, 70 mil mês? Eu tenho esse dinheiro imediato na sua veia financeira, e aí você consegue fazer esse apropriar-se desse crédito nos próximos 5, 6 meses. Quer dizer, eu já fiz a parte, né? Então, esse é o custo do dinheiro. O dinheiro está muito caro, né, Paulo? Você é do mercado financeiro, sabe que hoje a gente... Taxa de juros lá em cima, né? Então, tem essa tendência de baixa, mas isso aí vai vir 0,25, 0,50, vai vindo gradativamente, né? Vai demorar a chegar na ponta, né? Não vai chegar tão cedo. Não. A crise de crédito está muito grande. A americana sentou, né? Esse é um problema enorme esse ano. Então, para o empresário que ele não tem o dinheiro, ele não tem, é o dinheiro mais barato que a gente fornece. É o dinheiro mais barato que existe no mercado. E para aquele cara que está super saudável? Cara, esse cara a gente entra com a seguinte dinâmica. Você vai alocar esse dinheiro junto a um CDB do seu banco, seu assessor de investimento, fazendo um merchan, um né? merchan aqui pro Investe Paulo. lá. E aí você vai pegar esse 1 milhão, Paulo, e vai aplicar. Eu consigo dobrar esse dinheiro em 5 anos? Com a taxa de juros hoje, sim. Ok. Aí o que ocorre? Em 5 anos, passou o prazo prescricional. Esse dinheiro está dobrado, de 1 milhão ele foi para 2 milhões, e 100% seu. Ou seja, você mitigou os seus riscos. E aí eu falo assim, e se no 59 meses, faltando 1 mês para vencer, você foi questionado e você vai ter que devolver? Você vai sacar os 2 milhões, vai pegar 1 milhão, vai ter a correção, ou você ainda vai ter a opção, falar, beleza, devo, não nego, vou parcelar em quantas vezes eu puder.
Então, é uma oportunidade que muitas das vezes a gente tem que mostrar para o cliente. E aí nós falamos que nós criamos uma engenharia financeira. Olha, faz sentido isso aqui para você? Ah, agora faz. Falei, mas você já imaginou passar esse prazo e você não ter que devolver porque o crédito, ou eles devolveram, a gente contranotificou e eles homologaram essa compensação. Fala ainda para o cliente, fala, olha, se você procurar um apartamento em Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, e lá falar, ó, quando que vai entregar esse prédio aqui? Vai entregar em 2028. Ok, 5 anos. Vai lá e deposita 1 milhão, vou comprar à vista esse apartamento. Seguramente você vai mais do que triplicar esse seu dinheiro em 5 anos. Quer dizer, vamos supor que uma empresa está saudável, mas ela não tem dinheiro em caixa, ela não tem nenhum patrimônio. É uma oportunidade dele fazer um investimento, incorporar daqui 5 anos, integrar esses 2, 3 milhões do imóvel que ele tem dentro do patrimônio da família dele. Então, muitas das vezes, o empresário ele só enxerga risco, risco, risco. E dentro do projeto Avance, é isso que a gente tem que mostrar para o cliente. Você tem uma execução fiscal, Paulo. Você está correndo o risco de um imóvel seu ser penhorado pela procuradoria. E eu te apresento um plano onde você praticamente vai zerar essa tua dívida, vai sair dessa execução fiscal. Não faz sentido? Muito. Mas se souber a quantidade de empresas que eu já passei, que eu vejo esse cenário, ele aqui passando necessidade, muitas das vezes sem prolabore, e deixando que questionar o crédito, que ele fala que tem risco. Olha, no mercado financeiro, assim como as ações, você vai mostrar uma determinada ação, IRB 3. Cara, tá assim, quando estava 40 e pouco, era risco. Aí você comprou a 1,80. Tem o risco? Tem, dela ir a 0. Mas e qual que é a simetria de risco-retorno? Ela pode ir a 30, pode ir a 20. Sim. Né? É esse cenário que a gente tem que contextualizar para ele e falar, olha, não adianta. E muitas das vezes, nós que temos que alertar o cliente. Então, quando a gente estrutura um cliente, a gente entra nos processos, consulta pública, vê se ele tem execução fiscal, vê quais verbas ele já judicializou, quais ele não ajuizou, e aí a gente já chega com o checklist pronto para ele. Olha, o senhor já fez isso, 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 eu complemento com isso, isso, isso. Voltando a falar das oportunidades. Como eu falei, o prazo prescricional são de 5 anos. Então, hoje nós estamos em julho de 23, eu posso retroagir até julho de 2018. Nós temos uma ação coletiva que permite a gente associar as empresas. E o que ela ganha com isso? Ao invés dela recuperar os 5 últimos anos, ela pode retroagir até novembro de 2009. Então, eu dou uma amplitude temporal para este cliente. Eu já recuperei os 5 anos. Ok, mas vi aqui que a tua empresa é desde 1980. Eu posso retroagir em novembro de 2009 até o período que você já recuperou. Então, eu complemento aquilo que você não fez. Essa mesma ação coletiva permite você excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que foi pacificado recentemente, e também o ISS da base de cálculo. Então, mais uma vez, é uma coisa que não está na prateleira. Só quando você tem um grupo tributário por trás que você vai conseguir acessar determinadas oportunidades. Assim como dentro do mercado financeiro, você tem que ser um investidor qualificado, você tem que ser um investidor profissional para você ter acesso a determinados produtos. Dentro do banco já é assim, né? Você tem aquelas classes onde você é definido, você é um cliente private, você é um cliente gold, e aí por aí Prime. vai. Entende? Isso existe também. Sim. Então, muitas das vezes você chega num contador arcaico, que o cara veja até máquina de datilografia jogada ali, e fala, não tem como você comparar. Foram investidos nos últimos 2 anos, Paulo, 4 milhões de reais em sistema de parametrizações. Então, não é desmerecendo o trabalho do contador, é fortalecendo o trabalho dele. E nós buscamos os contadores para se associarem justamente para eles vislumbrar essa questão, entrega tecnológica para o cliente dele. E uma vez... um serviço a mais, né, para eles. Exato. E olha que interessante, ele não vai ocupar, ele não precisa contratar a gente. Ele incorpora as soluções,
terceiriza e ainda tem uma parte dos honorários. Mas tem contador que faz caca. Tem um exemplo, vou até perguntar se tem algumas coisas assim parecidas. Tem um exemplo de um cliente que ele estava no Simples Nacional, ele fabrica, né, alguns utensílios que ele vende para o setor público, então ele entra em licitação, e daí teve uma lei, acho que 2008, 2009, onde as licitações davam preferência, no caso de empate, o desempate era pelo porte da empresa. Então, empresas de pequeno porte tinham preferência em ganhar a licitação. A EPP. EPP. Aí o que acontece? O contador falou que para ser EPP tinha que ser simples. E daí, como o faturamento dele já estava saindo do simples, ele foi constituindo várias empresas no simples. E daí ele teve lá, chegou a ter 4 empresas, uma em cada nome lá, de parente, esposa e tal. O que aconteceu? Um dos concorrentes denunciou, a Receita veio, investigou e daí constituiu o grupo econômico. Constituindo o grupo econômico, eles acabaram sendo desconsiderados simples, foram para o lucro real. No lucro real, daí eles fizeram a revisão daí dos impostos e daí eles tiveram algumas multas e tiveram uma dívida enorme que estão tentando resolver agora. Isso por falha do contador, né? Ele não sabia que pode ser EPP mesmo sendo lucro real. Paulo, você já viu o erro médico? Muitos. Erro de consultor financeiro? Muito. O contador não ia ficar de fora. É isso mesmo. Existem os erros, né? Existem erros gravíssimos, né? Uhum. E o nosso trabalho é o quê? É junto com ele definir qual é a melhor estratégia. Tem muita gente se iludindo com o hold, que está com uma dívida junto à procuradoria, que está abrindo simplesmente um CNPJ com o nome patrimonial e jogando os bens lá dentro e achando que está blindado. O fato gerador foi antes e você está constituindo a holding depois. Quer dizer, quando você cometeu o crime, você estava nessa condição. Agora você acha que é inocência da sua parte simplesmente jogar para dentro do CNPJ, onde você figura dentro dela achando que os caras não vão vir. Eu peguei uma desconstituição, uma fraude de execução que veio se arrastando desde 93. E eu postei isso num dos grupos que a gente tem, falei, gente, vai narrando, vai lendo aí que é uma novela. Cara, os caras vieram narrando fato a fato, assim, fez isso, trocou, botou o nome da filha, a empresa se manteve no mesmo lugar, com o mesmo telefone, com não sei o quê. Depois disso, o cara saiu do contrato social, adquiriu tais imóveis, declarou como... Sabe, veio uma narrativa assim, pegaram, né? Então, não é isso que nós oferecemos. Nós, mais uma vez, vamos falar, olha, você está com dívida, você tem esse problema, corre esse risco, ser bem transparente para ele. Essa é a melhor opção que nós encontramos lá. E muitas das vezes nós temos uma taxa de conversão acima de 70%. Por quê? Essa engenharia financeira faz sentido para o empresário. Eu não gosto de falar de imposto. Eu gosto de falar de dinheiro. Então eu tenho que transformar o imposto em dinheiro. Eu sei, eu já quebrei com o supermercado. Eu sei que isso é difícil. Então muitas das vezes eu tenho que me colocar no lugar do empresário. E aí sim, fazendo o cálculo, eu mostro para ele que ele está diante de uma excelente oportunidade. Legal. Talvez ele nunca tinha... Nós estamos até falando agora dos impostos da reforma tributária. Tu acha, até se comentou já, deixou meio no ar, mas eu queria entender isso melhor. Tu acha que vai desburocratizar mesmo ou não? Vai ficar em aberto e vai criar um monte de discussão? Rick, consegue jogar o livro lá que nós estávamos falando no começo? É o do... Qual que é o livro do Manicômio? Tributário. Manicômio Tributário. É o maior livro do mundo, eu acho. Acho que dá 2 metros de altura. 2 metros e pouco por não sei quantas milhões de páginas. É uma loucura. Tu acha que essa loucura que nós temos hoje vai acabar se concretizando na reforma tributária daqui a 7 anos? Nós vamos ter um período de transição, né? Você acha que vai diminuir, né? Lógico, vai diminuir os tributos que nós vimos, né? Mas... essa loucura tributária que existe, você acha que acaba diminuindo também ou não? Vai simplificar, né? Vai entender... Se achar, pô, Henrique. De uma maneira mais fácil. Mas a questão ali é o quê? Será que vão chegar nessa alíquota? Uhum. Será que isso não vai... Que vai ter brecha para discussão? Não tenha dúvida, né? Porque tem produtos da cesta básica que virão isento, daí vai entrar aquele questionamento. Não, mas... o arroz a margarina também é. Não, a margarina não é. Entendeu? Uhum. Isso vai gerar discussão. Não, mas o arroz vai margarina, né? Eles colocam um pinguinho lá de margarina e vira...
Por que eu falo dentro do Projeto Avança, ele é um projeto com começo, meio e sem fim? Porque isso nunca vai acabar. As discussões, cada dia nasce uma tese. Ah, tese disso ou daquilo, não sei o quê. Então, ele vai simplificar se tudo isso que eles estão tramitando dentro do Senado passar, vai simplificar, né? Aí entra uma outra questão da parte de repasse. Né? Olha, quem que arrecadou tanto? Você acha que vai ser uniforme? Vai ser proporcional? Proporcional ao quê? Ao faturamento? Ao número de pessoas? Então, isso é um pós, né? E tudo que nós falarmos aqui é na base do achismo. Mas a minha visão é a seguinte: vai simplificar, mas não tenho a convicção de que a carga tributária vai baixar. É essa a convicção que eu tenho. E para os meus clientes que eu estou apresentando as oportunidades, o que eu falo para eles? Olha, isso aqui daqui para frente não vai mais existir depois da reforma tributária. Você prefere discutir com a Receita com o dinheiro no seu bolso ou no bolso da Receita? Faz mais sentido no seu bolso. Uhum. Então, eu respondendo a sua pergunta, tudo que nós falarmos aqui é um puro achismo. A mesma história da questão do teto de gastos, né? Ah, fizeram aqui e, cara, e sempre rompe. Ah, não, mas daí eu posso limitado a 70% do que meu PIB vai crescer. Isso quer dizer, ele sempre abre um pretexto para fazer. E assim também no judiciário. Sempre tem uma discussão. Acontece que a insegurança jurídica afeta quem? O contribuinte. É bem complicado. Não, e as empresas em quererem investir, né? A insegurança jurídica implica diretamente nisso, né? Quem que vai investir no Brasil? Tudo de fora. Tudo de fora. O Brasil é um país espetacular para quem quer crescer, quer se desenvolver e tal. Mas tu olhando de fora, tu tem dinheiro. Você começa a olhar aqui no Brasil, você fala, caramba, será? Eu fico olhando as marcas chinesas vindo para cá. Falo, caramba, um monte de marca saindo daqui, eles querendo vir, né? Vocês sabem, será o buraco, né? O tamanho do buraco ali que eles estão entrando. Que é uma loucura, né? Cara, acabamos de falar, nem o passado é certo. Não. Não existe trânsito julgado. Não, mas coloca É uma foto. É uma foto. Joga no Google aí, foto do livro Manicômio Tributário. É uma... Mas eu sou fã do cara, dele fazer esse livro. Imagina o trabalho que ele não tem. Vamos ver. Vai em imagens ali. Ah, aqui tem um cara que eu acho que ranqueou muito ali no WhatsApp. Coloca, então põe ali, o maior livro do mundo sobre o sistema tributário brasileiro. Eu ia pôr aqui um... Eu não lembro o nome dele, o maior livro do mundo, sistema tributário brasileiro. Até apareceu ali já. Sistema tributário. Tá parecendo meu vô digitando. Ali, olha. Olha lá, olha lá o tamanho. Isso aí. Olha o tamanho. Então agora vamos fazer uma pausa aqui. É possível que um único contador saiba tudo que está ali dentro? Não. Um advogado tributarista? Não. Todo mundo? Também não, porque assim, vai para o quê? Para uma discussão, muitas das coisas ali. O teu entendimento é um, o entendimento do juiz é outro. Imagine o tanto de inconsistência tem lá dentro, né? Conflitos. Olha. Meu Deus. Que loucura, né? E não à toa a área do direito tributário é a área mais rentável do direito. Porque não, criminal, né? Não, é o tributário. Eu acho que o tributário é muito mais caro. A não ser que você defende aí os mais top, né? Pô, o cara aqui na Lava Jato vinha só para visitar, já é 1,5 milhão na conta para bater um papo de 1 hora, para ver se pega ou não, para dar uma tese. Mas veja, você falou de 1,5 milhão. É uns honorários relevantes. Agora vamos puxar um caso bem interessante. Subvenções de investimento. Os benefícios fiscais, a grosso modo, tá? Os benefícios fiscais estaduais não devem compor a base de cálculo dos impostos federais, IRPJ e CSLL. Então você tem um benefício estadual, ele deve ser retirado da sua base de cálculo dos impostos federais. Se tudo isso na reforma tributária acontecer, não vai mais existir isso, né?
Ou vai existir de uma outra sistemática. Mas a Grendene, ela ganhou essa ação, que ela tinha juizado em 2006, ela tem uma fábrica no Ceará, que ela já distribuiu mais de 1 bilhão de dividendos aos acionistas decorrente dessa ação. Nossa. Veja, Paulo, ela distribuiu aos acionistas, mas E era 1 bilhão que era para ser do governo. 1 bilhão que já estava na mão do governo. Agora, se ela distribuiu 1 bilhão, quanto foi o impacto total da operação? Aí a gente fala de valores, né? Então, assim, as maiores recuperações que você vê, a Oi, na época, com a exclusão, acho que do PIS e COFINS, ela arrecadou 4 bi. Então, assim, claro que isso são cases extras, né? São cases assim. Mas dentro do nosso portfólio, nós já presenciamos uma única recuperação de mais de 200 milhões de reais para uma única empresa. Caramba. E aí, uma vez eu fui, através de uma contabilidade, foi questionado, né? E eu falei, olha, mostrei para o cliente, falei, eles têm 45 anos, recuperaram 20 milhões. É um valor alto? É, mas o nosso escritório, em um único cliente, recuperou 200, né? O ramo deles é contabilidade. Eles vão superficial. Nós vamos muito mais profundo. Nós varremos todas as oportunidades através da... E essa parte de subvenções de investimento, existia uma questão que você poderia fazer sim essa operação, mas desde que você estivesse expandindo, ampliando o seu negócio. E essa decisão caiu por terra agora no STJ, dizendo que não. Você tem que ter isso aí registrado contábil, não pode distribuir como juros sobre capital próprio, distribuir como dividendo aos acionistas, tem que estar com uma reserva, e aí você consegue tirar um percentual disso daí, que você vai conseguir reduzir essa sua base de cálculo. Aí você pega uma empresa com uma base de cálculo de 500 mil sobre RPJ CSLL e tira lá 100 mil dessa base de cálculo. Então, de 500 mil, ele cai para 400 mil. Aí você pega 32%, 34% sobre 100 mil, dá 34 mil. Aí você retroar 5 anos, corrige esse valor, aí você chega com um crédito lá de 2,5 milhões para o cliente. Pronto, tá aí, ó. Vamos aproveitar esse crédito? Sim. Então, subvenções de investimento, se você parar para um contador hoje, você pode pegar 50 contador que você tem em contato aí. 49 não vão estar sabendo do que você está falando. A decisão foi mês passado, mas nós já estamos trabalhando agora. Então, essa velocidade que a gente encontra a oportunidade, desmistifica e simplifica para traduzir para o cliente, porque o cliente, muitas vezes, ele não quer saber a coisa técnica, ele quer trocar em miúdos. E aí volta naquela questão, não falamos de imposto, vamos falar de dinheiro. Sim. Hoje, quantos por cento é simples, tu acha? Hoje eu acredito que Das empresas. uns mais de 80% são simples. A maioria, então. É porque quando você passa numa rua, vamos lá, você passa num bar, numa lanchonete, numa pastelaria, tudo isso é simples. Uhum. Aí quando você vai para umas empresas, né, de lucro presumido que faturam aí até 78 milhões ano, aí você começa a ter. Então essas empresas são menos, né? Menos empresas que fazem. E aí as do lucro real, elas são aí, divide essa fatia de 20%. Considerando que 80% das pessoas que nos ouvem são empresárias, são do simples. O que tu acha que pode ser recuperado? Para o ramo do simples, nós temos alguns setores que a gente encontra as oportunidades. Entretanto, são valores menores. Uhum. Nós atuamos muito em bares, restaurantes, panificadoras, mini mercados, farmácias, materiais de construção e empresas do anexo 4 que pagam o INSS patronal. Então, essas são as empresas que são elegíveis. Mas você tem que olhar o quanto você está pagando de imposto por mês e buscar uma consultoria, alguém que simule o teu cenário no lucro presumido e no lucro real. Olha, esse aqui, será que é realmente o melhor regime tributário para você? Porque a grande maioria, para não dizer todo mundo, ninguém gosta de pagar imposto. Nem quando se ganha capital, não é verdade, Paulo? Sim. Se o cara ganhou 100 mil lá, vem lá, ele tá no prazo lá, sei lá, 15%. Pô, vou dar 15 mil. Para dar o dízimo, a gente já pensa. Aí o que acontece? Então ele tem que ter isso aí. E aí, se ele ficou em dúvida, vai buscar uma segunda opinião. Né? Porque muitas das vezes o cara que está te fornecendo, ele está te defendendo. Ou às vezes ele está te comprometendo. Sim. Então vai buscar uma segunda opinião. Né? A gente gosta muito de ser transparente,
para que a gente consiga, assim, falar, eles vieram aqui, teve empresários, assim, que agradeceu muito a gente, numa situação horrível, falou, olha, mas vocês foram muito transparentes. Eu falei, olha, essa situação que você se encontra com o teu faturamento aí, é impossível você sair dessa situação. Não gera caixa. Ele tinha um consumo muito alto mensal, o dono, né? Uhum. Então a gente procura ser bem transparente. Mas essas subvenções de investimento aí é uma oportunidade que fizeram uma live e chamaram a live de bilhões, que realmente são Roberto Justus, Marcos Marques, são pessoas que estão dentro do mercado tributário, né? Então é por isso que eu falo para você que o mercado tributário é muito dinâmico, muito difícil, muito complexo. É só com muita tecnologia e mais ainda os auditores, contadores, advogados, para entender e você tá respaldado juridicamente. Não, e eu vi também, nós estamos falando de simples, lucro real, presumo, mas tem no poder público também tem imposto a recuperar ou não? Estou enganado. Nós somos uma das raras consultorias que faz esse trabalho para as prefeituras. Nós temos aí o IVA, que chama-se Imposto do Valor Adicionado, que é nada mais que o repasse do governo sobre os ICMS. Nós temos a parte de ISSQN, que é quando os bancos, por exemplo, o Bradesco tem em Osasco, né? Uhum. Ele faz a sua operação, ele deveria recolher o ISS na origem da operação financeira e não na sede do banco. E nós trabalhamos a portaria 754, que é onde eu falei para você que o INSS não incide em determinadas verbas para o setor público e incide para o privado. Uhum. E aí nós temos uma outra parte que chama-se Comprev e redução de dívidas tributárias dos municípios. Então, nós temos essa capacidade. Então, são de prefeitura, mais de 100 atestados já de capacidade técnica que nós realizamos em cima. Uau. Mas é bem moroso, são Vontade, valores. né? Falta vontade. É vontade. Aí você tem que falar, olha, tem uma renúncia fiscal. Não dá aqui. voto. Mas em alguns estados os TCS são contrários, né? E outros são favoráveis. Uhum. Então é bem difícil. Sim. A orientação que eu dou a quem ingressa dentro do projeto Avance, você tem caixa para sustentar? Mesmo assim, eu recomendo, foque 80% no privado e vai plantando 20% no público. Sim. A hora que sair isso aqui é uma PLR, né? Uhum. Você vai ter uma pancada. Então, porque são guias altas, né? Então, eu sempre falo, oriento eles assim. Porque se você concentrar a tua energia toda ali, você vai se frustrar e não vai conseguir avançar na parte pública, na parte privada, né? Legal. Estamos acabando, né? Então, nós fazemos aqui um ping-pong. O que é o ping-pong? Eu vou colocar algumas coisas e no teu caso vamos falar, tributa ou não tributa. Vai ser legal isso aí. Então, eu vou falar o setor ou o negócio específico. Bate pronto, assim, não pode pensar muito. Se for pensar, não vai falar, né? Daí fica fácil. Não, mas no Brasil, falar de Tributa ou não tudo, tributa? tá? Não, calma. 100%. 100%. Nem começou, ué. Mas você entendeu, né? Tributa, sim ou não? Sim, não. Né? Então, assim por diante. É a minha opinião. Itens da cesta básica. Não. Futebol. Sim. Cigarro. Sim. Álcool. Sim. Posso falar isso? Será? Ai, meu Deus do céu. Não vamos. Vai que o pessoal me cancela, né? Igreja. Eu acho que sim. Porque, não é acho. Ó, já pulou, hein? Veja, não deixa de ser um instrumento de arrecadação, né? Não, mas é sim ou não, pô? Sim. Sim? Sim. Então sim. Então Sim. arrecada sim. Ué, Toda igreja. sim, ué. O político arrecada? Dobrado? Não. Não. A zona. Sim. Sim. Muito bom. Você sabe que na Holanda é uma profissão, né? Vai lá, arrecada. Então, você tem... Mas olha que interessante. Vamos ver o nível de rodagem aqui, quanto que você arrecada hoje. Vamos lá. Nós estávamos falando assim, o que aconteceu com o cigarro? Foi muito taxado, 90 e poucos %, né? Taxado o cigarro. O que estimulou? O contrabando de cigarro. Uhum. Então, claro, como é que você vai
regularizar a atividade, assim como fizeram as apostas esportivas. Então, é uma forma de você contribuir para a Previdência e meio que regularizar isso aí, acabar com esse mercado ilegal, né? Mas você falou um negócio que eu tenho uma tese. Eu acho que se o imposto no Brasil, amanhã, já fosse mais baixo para todo mundo e tivesse penas muito duras para quem sonegasse, não pagava. O problema é isso, né? Hoje é muito simples e fácil sonegar e discutir depois. E compensa isso, porque é muito alto o imposto. Mas se o imposto fosse geral para todo mundo, vamos colocar imposto de renda, né? 12% para todo mundo, ok. 10%, 12% para todo mundo. Vai pagar, pagou. Empresa, 8, 10% sobre o lucro. No Simples Nacional ou aquele MEI, o valor que cobra, que eu acho que é justo até o MEI. Acho que a melhor tacada, acho que foi até no governo do PT, né? Que eles fizeram foi bem bacana. Só que daí quem sonega com penas duríssimas. E daí dá a opção pro cara daí, que ele sonegou, ele ainda aceitar o erro, né? Mesmo que tenha a discussão ou alguma discussão futura, mas ele tem que mostrar, não vou pagar porque tem isso aqui, discute, depois ele vem lá e facilitar, né? Alongar, que a gente falou, isso seja legal, né? 12 anos para pagar, né? Sim. Mas eu tenho uma premissa muito grande, que no Brasil compensa não pagar imposto. Mas daí olha só, não é muito melhor você ter um grupo jurídico que tá te mostrando a fundamentação e te apresentando o crédito do que você sonegar? Às vezes o empresário não tem medo de sonegar, mas tem medo de tomar um crédito administrativo. Não, mas hoje, com a taxa que tem, muita gente sonega. A gente sabe disso. Sim, Não, todo mundo. é inegável. Você vai em qualquer empresa, não sei, multinacional, né, num nível hierárquico muito grande. Mas até um nível X, a sonegação é muito alta. Sim. E porque acaba compensando. Não estou falando que é muito melhor ele buscar um aspecto técnico para trazer isso, mas estou dizendo ali do perfil. Eu acho que se fosse mais baixo, ninguém ia querer sonegar, ia pagar o imposto. Né? E, assim, não tô falando nem da discussão daquele livro lá, né? Que é um Não. absurdo, né, cara? Isso aí, a discussão não ia acabar, mas eu acho que a alíquota é o que mais trava. Eu acho que a possibilidade dessa reforma tributária, estão perdendo oportunidade de talvez rever isso, tentar botar todo mundo para dentro, mudar as leis, colocar leis mais rígidas, assim por diante. Mas ficamos por aqui, né? Faz teu merchan, como que eu te acho na rede social, como que eu te acho na empresa, como que eu contrato, né, o Rafael. Vamos lá na Faz teu business, aproveita. Na rede social e @Rafael Verdério Oficial. Lá você vai encontrar os conteúdos sobre a parte de recuperação de impostos. E caso você tenha o interesse de aprofundar, seja para o teu business, seja para uma possível parceria, me manda um direct lá que nós vamos conversar. E o nosso propósito é esse, sabe? Tirar do juridiquês e transformar ela numa linguagem coloquial. É isso que a gente ensina, né? Os adeptos do projeto, é muito legal porque ele cria essa cultura e ele vai entender que ponto que aquela empresa está, identificar as oportunidades e fazer, de fato, um impacto positivo lá no fluxo de caixa dele. Ótimo. Esse é o principal objetivo Legal. do projeto. Rafael, obrigado. Pô, papo muito bom mesmo, né? Eu acho que dava até mais tempo aí para bater. Porque se for falar só do livro ali, é papo para Não, ali é uns papo 2 meses vitalício, falando, né? E também queria deixar aqui nossa oportunidade para vocês que gostariam de aprofundar um pouco mais. No dia 23 de agosto, nós teremos uma imersão junto com o CEO Dr. Vander Brunhara. Serão 10 horas de conteúdo profundo, a gente ensina do A a Z. E para aqueles caras que falam, mas eu não tenho nem para quem ligar, até isso dentro do projeto a gente fornece. Clientes, leads estruturados para o cara seguir carreira conosco. Assim, nós não cobramos nada para você se associar e ainda você se torna sócio da operação, de tanto que a gente acredita no trabalho. E assim é com os nossos relatórios, nós não cobramos nenhuma auditoria, 100% no êxito. Então, isso prova que nós estamos assim, sabemos do que estamos falando, e o desafio ainda, aquele que fala assim, não, eu não pago imposto a maior, que eu vou encontrar alguma oportunidade dentro da sua empresa. É bom demais. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, vocês. Siga o canal. Ó, eu descubro quem que fica na dúvida entre apertar lá o seguir ou não, hein? Então coloca lá para estar ativo já para receber as inscrições, senão eu vou pegar você à noite, eu vou lá. Eu consigo achar. É Google, né? O Google sabe o que a gente faz, né? Gente, brincadeiras à parte. Vejo vocês na próxima. Bye!